Esse vídeo será teoricamente completo e bem inusitado, vai valer super a pena, tá? Salve, salve galera, tudo bem? Pedro aqui, tentando gravar um vídeo mais uma vez. Por que eu digo isso? Porque, cara, tô muito feliz, né? E acaba que eu tô fazendo vídeos muito longos e, sabe? Porque eu não queria gravar esse vídeo agora, queria gravar com mais tempo. Você sabe muito bem que minha rotina tá muito ruim, mas o último vídeo foi muito foda e muito sensacional. Valeu, José Felipe. O engajamento foi absurdo e fez com que eu queresse gravar mais cedo. E vamos lá, tá? Esse vídeo eu vou falar sobre a Shurife de Bleach de B a F, né, de forma mais rápida e dinâmica para não ficar tão maçante para vocês, né? E vai ser dividido em capítulos, então vejam devagar cada Shurife e o que eu estou tentando passar sobre elas, né, para não ficar muito maçante nem chato. Vamos lá. Mesmo não existindo uma analogia direta, vale muito a pena explicar a letra B desse jeito, que é The Balance do Jugram Haschwalth, né? Se pararmos para pensar que existe uma pequena relação entre a segunda lei da termodinâmica, a entropia, que diz o quê? Em um sistema isolado, a entropia tende a aumentar com o passar do tempo. Se fizermos a analogia da entropia com a desgraça, infortúnio e o azar, explicamos muito bem a letra do Jugram. Basicamente, em uma luta, o azar e as condições ruins aumentam com o passar do tempo. E ele absorve isso por meio do seu escudo. E de certa forma ele consegue transferir isso de vez para o seu inimigo. Eu acho que é o melhor jeito de explicarmos a questão do debalance dele. Porque não é o mesmo jeito do poder de balança do Dematio em Black Clover. E entre os poderes de balança, de justiça que temos no mundo dos animes. É muito mais complexo, que tende muito mais à termodinâmica do que realmente ao poder de balança. Eu vou agora controlar tudo. Seria isso uma frase, né, que ele poderia falar, mas como ele não fala, né, o Mayuri que falou. O que o Mayuri falou no volume 25, na página 36. Mas se inicia na página 25, capítulo 636. Não posso permitir que você vire uma môndega justo agora. Além disso, o fato da anestesia ter funcionado já me dá pistas sobre a natureza de seu poder. Tudo indica que são nervos. Você faz com que seus próprios nervos penetrem o corpo do inimigo, controlando eles de forma compulsória. Isso até então ele pensou que era só o corpo do inimigo. Mas ele consegue também, e depois ele fez, que com os seres inanimados ele também consegue controlar. Lembrou a quem nos animes? O Fushi, cara. O Fushi de Fumatsu no Nate faz... Voltando. O Fushi de Fumatsu no Nate mostra isso, esse poder dele, de uma forma mais humanizada. E o Pernida para Kanjans, ele mostra isso de maneira mais de combate. E é realmente o ideal desse vídeo. Porque, cara, pense o seguinte, eu tô em casa, pisei no chão. Controlo todo o chão, controlo a parede, opa, controlo a minha casa, opa, controlo meu prédio, opa, controlo todos os moradores daqui, opa, controlo tudo. Com o passar do tempo, ele consegue aumentar o seu raio de controle, tal como o Fushi. Porém, são nervos, né? Fica expostos. E o Mayuri explica isso depois, falando que ele tem vários remédios de ácidos e que eles vai jogar nos nervos do Pernida. Mas o Pernida tem Blutivene, mas enfim, vamos lá. Essa explicação vai ser muito maçante, mas é muito da hora. Vamos lá. É o cara mais foda de Bleach em termos de poder. É o único cara do verso de Bleach que derrotaria o Goku com as mãos nas costas. Por quê?
The Death Dulling diz o seguinte, tá? Permite com que o seu usuário, o Asken, né, manipule uma dose letal de qualquer substância que ele ingeriu ou ele teve contato. Ele ingeriu ar, né? O ar se torna venenoso. Goku deu o Kamehameha nele. O Ki de Goku se torna venenoso. Eu acho que o Goku não sobrevive sem seu Ki. Temos aí a morte do Goku, tá? A fraqueza do Asken é que ele não é o Pernida. Né? Ele não tem estamina ilimitada, não tem magia à torta e à direito. Ele tem limites e foi seu motivo de derrota contra a Berehime no capítulo 656. Diferente 656, tá? Capítulo 656. E ele explica basicamente isso, né? Ele foi nesse capítulo que ele se encontra com o Sado e a Orihime, enfim, tal, e explica como funciona o seu poder. Mas vamos lá. O que a física diz sobre o Asken Neclavar? Na verdade não diz a física, diz uma matéria que eu odeio, que é equações diferenciais, tá? Basicamente, o poder dele é uma equação diferencial de quê? Né? O Asken altera, né, de forma linearmente a concentração que se torna a dose letal do seu oponente. Né? Isso é basicamente um produto de equilíbrio fisiológico que ele faz. Né? Temos lá, a taxa de variação ele varia com um tempo, né? No caso ele varia com a intenção dele, mas ela é variada com um tempo, né? De uma constante inicial menos uma constante final, vezes essa taxa de variação tranquila, e é basicamente isso, né? Então ele recebe uma certa quantidade, ele absorve uma certa quantidade, esse Caim inicial vai estar aparecendo na tela da equação. Né? Ele recebe de forma inicial e depois ele consegue transferir ela com esse K-out de forma diferente, né? Que é a vazão de saída. Muito interessante, muito maneiro, muito da hora, muito legal. Breca novinha no grau. Vamos lá. Bambieta Basterini. Capítulo 555. Não vou nem pegar, porque é até chato pra caralho esse capítulo, né? Porque ela basicamente fala o seguinte: Totó, não adianta você usar armadura contra mim, né? Não existe armadura que pare o meu poder. Por que não existe porra de armadura que para o poder dela? Ela basicamente manipula hidrogênio, cara, né? E ela faz a analogia do hidrogênio com a Reatsu. Tal como o hidrogênio, que é um gás extremamente inflamável, né? Que pressurizado gera explosão, a reação dela também é a mesma coisa, né? Ou seja, ela aumenta a velocidade das suas gotículas de reação, né? Que já tem uma massa específica, ou seja, tem uma massa, né? Então é meio estranho a gente pensar que essa energia terá uma massa, mas enfim, tem uma massa, né? Tem uma massa, por isso que eu falei que o hidrogênio ficaria mais fácil. Então tem uma massa, acelera, gera uma força sobre uma área de impacto e ao tocar explode. Ela só explode quando toca, ou seja, sua fraqueza é colocar um invólucro sobre ela, né? E no caso do hidrogênio seria tentarmos ligar com outras moléculas que não seja o oxigênio, porque se for oxigênio explode termodinamicamente. Ou não termodinamicamente, explode de qualquer jeito, né? Não façam um teste em casa. E pra mim, meu segundo personagem favorito de Bleach. Essa é a sensação mais importante da vida para uma pessoa sobreviver. Se chama medo. Capítulo 501, tá? Capítulos antes da morte do Byakuya, né? Página 406, volume 20, né? Podem, a partir desse capítulo, saborear, né? Essa fala e essa frase, né? O Asnod, ele consegue manipular o medo de maneira celular nessa fase, nessa etapa, né? Ele faz com que o medo esteja impregnado nas células do seu oponente. E isso causa muito medo. Porque quanto mais forte for o seu oponente, teoricamente ele tem um controle mais preciso sobre suas células. E lembrando de novo Reatson, né? Tem um controle mais preciso. E fazendo com que o seu próprio oponente
manipule e solidifique e torne realidade seus próprios medos. Byakuya tem seu corpo todo coberto de baratas. O Asnodate não gastou um Reiatsu com isso. Foi o próprio medo do Byakuya. Ou seja, é o único cara que consegue derrotar o cara que derrota o Goku. Mas ele não consegue derrotar o Goku. Do que o Goku teria medo? Será que é da Tite? Eu não sei. Mas é muito bizarro isso, porque ele não gasta um puto de poder. E. Enfim, cara. Mas vamos lá. Agora, pro capítulo 566 ao capítulo 570, na página 363, né? Pra mim, uma das frases mais foda, que é essa aqui, né? O medo não tem efeito, é impossível. Por que o medo não tem efeito e é impossível? Porque a Rukia está a 0 graus Celsius. Conceito de 0 graus Celsius. 0 graus Celsius é a temperatura que faz com que a agitação atômica deixe de existir. Pronto. Nunca conseguiremos atingir o 0 graus Celsius. Tentemos a atingir. Ainda não conseguimos. No seu segundo estágio, Tartaforas, a manipulação deixa de ser celular e passa a ser atômica. Ele consegue manipular o medo de maneira muito mais intensa, né? Ele aumenta seu número de espinhos, que são seus aplicadores de medo. Ele cria uma aura sombria e a sua própria presença causa medo e arrepio a várias pessoas em um raio. E, cara, é absurdo essa manipulação de medo que o Asnodate tem. E sua frase de morte é linda, é perfeita, é uma obra de arte. Bleach, Tartaraforas, o temor de Deus, é a transformação mais linda de Bleach. Isso aos meus olhos. Eu amaria ter uma camisa estampada com essa, mas infelizmente a Alterna Zero não faz isso. Uma crítica. Porque, cara, é absurdo e lindo, muito linda. Enfim, ele manipula isso, notou que a Rukia teve que chegar aos 0 graus Kelvin. Falei Celsius, eu falei que Celsius é Kelvin, tá? 0 graus Celsius não é nada, né? São 0 graus Kelvin para parar o Asnodate. Teoricamente sacrificando um pouco sua vida ficando basicamente presa a uma linha de Reiatsu. E é isso. Expliquei de maneira fisicamente, teoricamente, as habilidades de Bleach, tá? Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Possivelmente farei mais, mas não seguirei de mais letras assim em diante. Começar com a letra G, mas será algumas que eu gostei. Porque tem muitas letras que é tipo insignificante, explicar tipo yourself. Vou explicar o conceito de doppelganger para vocês, né? Ou eu posso falar do gato de Schrödinger. Seria engraçado explicar por isso. Mas acho que não vai valer a pena, tá? E é isso, tá? Galera, o próximo vídeo vai continuar sendo a incógnita porque eu tô trabalhando muito nele. E eu quero que seja Gokuraku, mas eu acho que não vai ser. Enfim, tô tendo muitos problemas com a questão desse mangá, né? Mas vamos lá. Mas eu acho que eu já sei qual que vai ser. Eu espero que eu consiga. E vamos para esses vídeos aleatórios que eu tive que botar no final porque eu entendi o que vocês querem. Bankai.